Ibovespa bateu um novo recorde, máxima histórica, manchete para todo lado, jornal celebrando, influencer pulando de alegria. Em semana de novo recorde histórico, o Ibovespa acumula alta de 1%, vai a 136.500 pontos. E o investidor iniciante começa a achar que tá ficando rico, que a bolsa tá bombando, que tá tudo bem com o Brasil. Calma, vamos olhar com pouquinho mais de atenção. Sim, o índice subiu essa semana, muito por causa do otimismo com o possível acordo comercial entre Estados Unidos e China. Inclusive, nesse momento que a gente está conversando, nesse domingão do Dia das Mães, está pipocando notícias de que já fizeram um acordo bem estruturado, bem feito, mas a gente não vai ficar aqui no achismo, vamos deixar o negócio confirmar. Mas tem um clima bom, uma vibe boa, isso já é notícia muito positiva, tanto para as bolsas americanas quanto para a brasileira. E especificamente no Brasil ainda tem o plus da expectativa de que as taxas de juros vão cair. Não agora, mas lá para frente. Beleza, isso fez com que o Ibovespa tivesse aquele tipo de aumento e batesse no seu recorde. Vamos tirar o véu da noiva e vamos conferir a cara dela agora? Quando você dolariza o Ibovespa, a história muda completamente. O índice hoje em reais está em quantos pontos? Você lembra? 136 mil. Em dólar, ele está em 24 mil. Olha quanto que ele estava lá em 2011. Muito tempo atrás, hein? Mais ou menos 15 anos atrás. 42 mil pontos. Olha onde ele está agora. 24 mil pontos. Aí eu te pergunto, isso daqui te parece que a Bolsa Brasileira está batendo recordes? Hoje, o Ibovespa dolarizado vale metade do que ele já valeu lá atrás em 2011. Mesmo com o recorde. Essa é a diferença entre números absolutos e poder real. Essa é a diferença entre ilusão nacional e realidade global. O mercado brasileiro pode estar subindo em reais, mas a sua riqueza internacional mensurada em dólares está ficando cada vez menor. E tem gente achando tudo certo. E o mais louco, comemorando ainda. Vamos jogar limpo aqui então. Infelizmente não são todos que fazem isso. O Ibovespa bateu o novo recorde? Sim, em reais. Mas em dólar, que é a moeda que conta no mundo, o Ibovespa vale metade do que valia em 2011. Não tem recorde real. Apenas uma desvalorização disfarçada. A bolsa em reais pode estar em festa, mas a moeda perdeu o seu valor. Então, atenção redobrada para quem vende esse milagre da valorização, como se a Bolsa Brasileira fosse uma oitava maravilha do mundo, porque na prática você viu que não é. Mas a gente também sabe separar bem as coisas, né? No longo prazo está muito longe ainda de um recorde, mas nesse ano 2025, mesmo que seja em reais, as coisas estão indo bem melhores do que foram ano passado. Aqui você está vendo o placar atualizado. Domingão, hoje tem rodada do Brasileirão, tem o VAR fazendo polêmicas, mas aqui o nosso VAR, ele funciona direitinho, não engana ninguém, não tem sacanagem nem falcatrua, diferente do Brasileirão, né, meu querido? Olha só como é que tá aí o Ibovespa, o índice de small caps, que são aquelas empresas menorzinhas da bolsa, as ações de dividendos e, por fim, os queridinhos, os fundos imobiliários. Tudo isso daí está subindo e subindo bem, verdinho, do jeitinho que a gente gosta. Um baita ano para renda variável, mas agora vem a pergunta, isso daqui é sustentável? Porque o investidor inteligente, ele não olha só o presente. Ele compara histórico, estrutura, risco, retorno. Quando a gente compara, por exemplo, com a Bolsa dos Estados Unidos, a Bolsa americana tem 20, 30, 40, 50, 100 anos de valorização constante em dólares. A brasileira, não. Ela vive de ciclos curtos e rupturas políticas. E se você ainda tem alguma dúvida de que no Brasil o paraíso da renda fixa impera, esse gráfico vai eliminar qualquer resto que você tenha de dúvida aí na sua cabeça. Desde o plano real esse gráfico. CDI, que é o principal índice da renda fixa, e o Bovespa, o principal índice das ações. Você está vendo quanto que deu a Bolsa Brasileira, em reais ambos,
Poxa, Rob, 3.600%, pô, legal, bacana. Acontece que sem risco você ganharia muito mais. Essa é a realidade do mercado brasileiro. Doa quem doer, eu tô aqui pra falar a verdade, cara. Pra que varrer a verdade pra debaixo do tapete? Porque incomoda muita gente. E muitas pessoas vivem da ilusão de vender sonhos sobre a Bolsa Brasileira. Tá aí pra você o que é a Bolsa Brasileira. Ah, mas o Ibovespa é um índice ruim. Imagina se ele fosse bom, porque ele, sendo ruim, como dizem por aí, 90% dos gestores profissionais não conseguem bater ele. Imagina se ele fosse bom, né? Por isso que eu digo, a renda fixa é inegociável. Tesouro, CDB, LCI, LCA são a base, são a blindagem. Já nas bolsas americanas, o mercado anda meio paralisado pela incerteza, porque tudo gira em torno de uma palavra: tarifa. Estados Unidos e China, igual eu falei no começo do nosso bate-papo desse domingão, parece que progrediram bem nos acordos aí, mas eu quero ver no papel mesmo esse negócio, na prática. Será que esse acordo vai ser executado? Será que vão rasgar depois e voltar à guerra comercial? É muita incerteza. E o mercado odeia dúvidas. Então é por isso que a Bolsa Americana tá nesse chove, não molha, vai, não vai. O que eu posso recomendar para você sem hesitar é que investir no longo prazo não é ignorar o curto prazo. Você tem que entender que o presente fabrica oportunidades futuras. No mercado, o preço vai e volta, vai e volta. Mas quem investe bem, meu amigo, surfa a maré em vez de se afogar nela, que infelizmente é o destino da grande maioria. Vamos chamar aqui o VAR do Tio Sam. Você está vendo nesse ano em que um monte de gente estava soltando a franga e tal. Olha só como é que está a queda. Principal índice norte-americano, o S&P 500, menos 3,5% em dólares. Você tem ali as small caps dos Estados Unidos, menos 9, ações de dividendos, menos 5 e pouquinho. E temos, inclusive, já voltando para o verdinho, para o positivo, os fundos imobiliários da terra do Tio Sam. Cara, precisava ter vendido os investimentos, igual muita gente fez. Eu falava, não é para vender, mantém na carteira, agora é hora de semear, vai valer a pena lá na frente. Mesmo assim, um monte de gente me esculhambava nos comentários. Bom, agora a gente está vendo aí ao pouquinho as viradas. Você lembra como é que tava? Tudo vermelho e tal. Foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Já temos um verdinho aqui. Você vai ver, cara, daqui uma semana, 2 semanas, já vai ter outras coisas verdinhas aí e o pessoal vai ficar chupando o dedo porque não investiu quando deveria investir. O recado é simples. Investir em bolsa é como plantar uma árvore. Tem época que chove muito, tem época que uma seca danada, mas quem para de regar nos meses difíceis nunca vai colher lá na frente sombra nenhuma. E se você tem dúvidas de como a Bolsa Americana é muito fera, aqui a gente está pegando desde o plano real também, o índice Bovespa em reais e o S&P 500 em reais. Para você fazer uma comparação justa, tem que ser com as mesmas moedas, beleza? Então, o que você percebe aí? Pô, o Ibovespa foi bacana, mas aqui no S&P 500, você veja que cara, uma baita diferença, né? 7.623% de rentabilidade. E já que nós estamos falando de investimentos no exterior, o dólar é a moeda mais utilizada no mundo. Ele está passando por um momento de fraqueza agora, desde que o Trump assumiu, é verdade. Mas deixando de lado um pouco isso e olhando um pouco mais nos últimos 24 meses e tal, você veja que no Brasil especificamente, quando o governo flexibilizou as regras fiscais, o negócio começou a degringolar e fez o dólar chegar até 6,26. É muita coisa. Isso foi no finalzinho do ano passado. Depois a gente teve um arrefecimento, não muito por conta do Brasil, mas e sim por conta do que aconteceu fora. Trump assumiu, começou a guerra comercial, todo mundo ficou maluco. Os Estados Unidos vai acabar, e pronto. O dólar começou a desabar aqui dentro da nossa terra. Não foi que o governo parou de gastar que nem louco, diminuiu a dívida pública, melhorou a eficiência. Não. Então, qual que é a lição que você tem que levar? O dólar saiu de 6,26 para 5,65 agora? Sim, mas entenda, o Brasil é volátil. Um dia está 5,60, no outro dia você piscou, está R$6, no outro 6,50, depois volta para 5,50. É isso, cara. Saiba que a política impacta a moeda e proteção cambial é necessidade. O que significa proteção cambial? Você não deixar todos os ovos dentro da mesma cesta. Eu só vou investir em ativos brasileiros. Cara, não corra esse risco. Não vale a pena.
Claro que o dinheiro é teu, você faz o que você quiser, mas eu tô tendo uma conversa como amigo aqui. Não deixe 100%. Vai botando uns pouquinhos, 5% em dólar, 10% em dólar, vai subindo 15%. Eu falando aqui, tenho mais de 50% fora. Então cada um vai se ajustar ao que acha melhor. Mas 100% no Brasil, não faz isso não. Essa semana a gente também teve a taxa de juros no Brasil subindo para maior nível desde 2006. Nossa, eu nem lembro mais como é que eu era em 2006. O que eu tava fazendo na vida em 2006? A gente tá em 2025, cara. E chegamos ao mesmo patamar. Quem diria, né? O Brasil sempre voltando. É um ciclo que não se acaba nunca, né? O Brasil nunca vai para frente, é sempre voltando ao mesmo patamar. Por quê? Por causa do risco fiscal, perda de controle inflacionário. Então agora a gente está com uma Selic em 14,75, cara. Esses juros nesse patamar sinaliza que o mercado não confia na condução econômica atual. Simples, direto e reto para você. E com a Selic nesse patamar, a renda fixa brilha mais do que nunca. Investidor inteligente, olha para esse cenário, ó, sorri de orelha a orelha. Olha só como é que tá aqui hoje os títulos do Tesourinho. Você lembra um tempo atrás, quando eles bateram 8, o Tesouro inflação, o pré-fixado estourou e tal? Então, a gente deu uma reduzidinha agora nas rentabilidades, mas ainda assim são rentabilidades maravilhosas. Dica de ouro para você. Toda vez que Tesouro inflação está acima de 6, cara, no longo prazo o negócio é quase imbatível. Agora está acima de 7. Então, pensa com carinho, né? Esse Tesourinho Selic pagando aí quase 15%. Você já pode até começar a dar uma pincelada de leve nos pré-fixados, já pensando na queda de juros lá na frente, que não vai acontecer semana que vem, não vai acontecer daqui a um mês, mas lá na frente, quando cair, uma marcação ao mercado maravilhosa, dá uma porrada aqui para você. Vai plantando, escuta o que eu tô te falando, cara. Brother, vai semeando. Você vai colher lá na frente. Não pare de investir agora. Vai semeando. Você vai colher as recompensas. Esse aqui é o momento de você pegar excelentes taxas na renda fixa. Tesouro IPCA, pré-fixado, o próprio Tesouro Selic está pagando muito bem. Isso vai fazer uma grande diferença na sua bola de neve, que é o quê? Você ir acumulando patrimônio, deixando os juros compostos incidir sobre esse negócio. Quanto maior os juros, sabe que melhor fica lá na frente. Aproveita a seu favor. Risco de renda fixa para receber renda variável na rentabilidade? Porra, manda para dentro da carteira e para de vacilar aí com o seu dinheiro, cara. Olha como é que tá a rentabilidade da renda fixa no Brasil, chamando o nosso VAR aí. Então, a renda fixa é aquela coisa, todo ano é verdinho, 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 verdinho. Aí você soma o primeiro ano verdinho, segundo ano verdinho, terceiro ano verdinho, quarto ano, sempre verdinho. Meu amigo, não subestima o poder que a renda fixa tem. Ó, Tesourinho Selic subindo 4,41, Tesouro IPCA quase 7, os pré-fixados batendo 8%. Aí você tem ali os títulos de dívida privada, 6 e pouquinho. Escolhe, tá aí o cardápio. Importante é ter renda fixa, ok? Renda fixa não é conservadorismo, é inteligência, ainda mais falando de Brasil. E tem gente que fala que renda fixa não serve para nada. No Brasil o jogo é outro. A renda fixa é forte, líquida, previsível e protege a sua carteira em qualquer cenário. Não é sobre deixar de investir na bolsa, não me entenda mal. É ter os dois. E também, definitivamente, é não apostar tudo na bolsa. É você montar um time de futebol completo. Tem como vencer um campeonato sem defesa? Você pode fazer 3 gols, mas vai tomar 5. Não vai resolver a tua vida. Olha só como é que está a rentabilidade da renda fixa. Aqui ele não conseguiu pegar desde o Plano Real, porque o IMAB só começou a ser contabilizado em 2003, o RFM em 2000 e o IDA em 2012. Então ele só conseguiu pegar de 2012 até os dias atuais. Você está vendo aí, ó. Olha que maravilha. Quem que não gostaria de mais 200% de rentabilidade no patrimônio aí sem correr muitos riscos, hein? Pois é o que eu falo, né? Mas tem gente que diz que é besteira. E aproveitando que a gente está falando de taxa de juros, nos Estados Unidos, para a próxima reunião, é esperado que fique ali no patamar de 4,25 a 4,5. Aí para julho, vamos deixar chegar mais perto para a gente conversar mais. O cenário americano não tem muita mudança aqui em relação à taxa de juros, até mesmo porque a inflação não teve nenhuma mudança até o momento. Permanece muito bem controlada, só que o pessoal está esperando começar a vir os efeitos colaterais
das tarifas do Trump. Aí, se for feito o acordo e tirar as tarifas também, é outro cenário. É por isso que a gente tem que ficar acompanhando sempre essas mudanças, que isso faz toda a diferença para onde que vai a taxa de juros, para onde que vai a inflação nos Estados Unidos. Chamar o VAR da rentabilidade, está aqui na tela para você. Olha só, pior cenário. Nossa, o ano terrível nos Estados Unidos. Olha como é que tá o placar da renda fixa aí, ó. Segurando a carteira, né? Por isso que eu falo, investir nos Estados Unidos também não é só comprar bolsa. Ah, eu só vou comprar Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Alphabet. Tá bom, pode comprar, não tem problema, mas não só isso. Você tem aqui, ó, o tesourinho Selic deles. Você tem o tesouro IPCA deles. Você tem os pré-fixados do Tio Sam. Pô, por que não, cara? Por que não fazer essa proteção, esse airbag, esse colchão? E depois de tudo que você viu aqui, você tem duas opções em cima da tua mesa. Ou você segue no escuro, sozinho, ouvindo dica aí de Instagram, TikTok, que sei lá quem tá falando pra você. Ou você se junta, quem conhece esse jogo desde 2013, é certificado e, além de te ajudar aqui, gerencia patrimônio de milhões de outras pessoas. Não tô falando isso pra me gabar, não. Tô falando para você saber, caso você não saiba. Aqui na RC Wealth, a minha consultoria, a gente faz exatamente isso. Eu e todo o meu time temos experiência no mercado, somos certificados e cuidamos de milhões sobre gestão. Aqui não tem achismo, oba-oba, hype. Aqui tem inteligência, estratégia e experiência, meu caro. É isso que o seu dinheiro merece? Ou diquinha de influencer que você nem sabe o conhecimento do cara? Se você tem patrimônio e quer parar de errar e começar a levar a sério esse negócio, primeiro link na descrição e o primeiro link nos comentários fixados. Basta você clicar nesse botãozinho azul que você está vendo na sua tela e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. A hora é agora. Agenda sua conversa aqui conosco, porque no jogo do dinheiro, quem não tem método vira estatística.